primeira coisa de todas, todo mundo tem um arquivo pessoal, um arquivo, é engraçado falar assim, mas a gente tem um compartimento e tal, a gente tem um arquivo de informações, ideias, coisas pessoais. E aí, a gente já faz, a gente já usa essas ideias, né? Tudo que você tem lá de referências, as associações que você a princípio já faz, por exemplo, cores que a princípio você gosta, às vezes você tem uma paleta de cores que você curte mais e, né, você tende a trabalhar melhor, então, ou de ideias de temas, a gente tem uma coisa que a gente acaba usando mais. Mas acontece muito uma coisa que nessas horas que dá esses bugs, o que acontece é que a gente se sente pouco criativo e parece que essas referências que a gente tem, elas não são suficientes, certo? Você fala assim, cara, isso aqui tudo que eu sei e tudo mais, não está suficiente para eu poder para eu poder aqui desenvolver o meu tema, para eu ter uma boa ideia e tudo mais, para eu lidar com esse branco aqui, afinal, mesmo eu tendo um repertório e uma bagagem, alguma que seja, ela não parece suficiente para eu lidar com essa tela em branco aqui. Numa sensação de que aquilo, como se tivesse esgotado as ideias. Sabe essa coisa de que, puxa, esgotaram as minhas ideias? Quando eu era criança, inclusive, aconteceu uma coisa engraçada que eu tinha medo, olha isso. Eu tinha muito medo de ensinar as coisas que eu sabia para o meu irmão. Né? O meu irmão, a gente tinha muita rixa, era uma coisa entre a gente. Tá? Hoje a gente se gosta muito, mas a gente tinha uma rixa muito grande ali na infância e tudo mais. Eu ficava assim, se eu ensinar para ele, eu vou ficar sem ideia. Aí ele vai levar as minhas ideias embora, né? E como que vai ser isso? E aquilo lá era muito aflitivo, né? Lá na infância. Eu tinha essa crença mesmo, né? E a gente vai vendo, gente, que é o seguinte, a gente vai justamente falar sobre isso aqui, que é assim, quando você consegue desbloquear e acessar a sua criatividade, você tem para continuar oferecendo, você vai ter para dar, você vai ter ideias para dar. Então, inclusive, se alguém roubar a sua ideia, né? A gente tem isso muitas vezes, nossa, se eu fizer tal coisa, se eu não proteger a minha ideia, alguém vai roubar a minha ideia. Se alguém roubar a sua ideia, o interessante é que ela vai ser sempre. Quem roubar a ideia vai estar sempre copiando você. Nunca vai ter o status de tal original. Então, vamos entender o que é esse trem aí. Bom, gente, então até aqui beleza, né? Até aqui tá tranquilo. Quando a gente está falando do bug, então, esse bug que dá, o que é esse bug? Ele pode ser, primeiro, ele pode ser uma crença, né? Que nem eu estava falando aqui da minha infância, quando eu era criança, eu tinha essa crença. Então, ele pode ser uma crença. E aí, essa crença, ela pode ter limitado algumas conexões suas, certo? Não, isso aqui eu não posso juntar, então eu tenho que ficar separado. E a gente acaba não conseguindo ser criativo sobre aquilo. Quando a gente está lidando, a dificuldade de lidar com a tela em branco é uma dificuldade que a gente tem com a criatividade, né? com as conexões, certo? Com esse start, né? Então tem um monte de crença pode se ligar a isso. Então pode ter sido sim uma crença que aí ela vai limitando aquilo, e antes conectava e de repente não conecta mais. Puxa, antes parece que eu tinha uma ideia muito boa e de repente não tenho uma ideia boa mais. Então, gente, para poder conectar de volta, entender como faz, então é nessa hora, tem uma hora que é a hora de simplesmente, né, a gente soltar isso.